No campo de batalha, o som pode ser tão mortal quanto uma bala. Esqueça os gritos, os tiros ou as explosões. Alguns sons ficaram marcados na história por um motivo muito mais sombrio. Eles causavam terror psicológico. Neste vídeo, você vai ouvir os 9 sons mais assustadores que já ecoaram durante a guerra. Prepare-se. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma nova arma soviética emergiu, capaz de transformar o campo de batalha em um verdadeiro inferno. Seu nome, Katyusha, desenvolvido pela União Soviética no final da década de 1930, o Katyusha foi o primeiro sistema de foguetes de artilharia autopropelido em massa. Montado inicialmente em caminhões, o sistema permitia mobilidade e rapidez no deslocamento após os disparos. O modelo mais comum, o BM-13, utilizava foguetes M-13 de 132 mm, cada um pesando cerca de 43 kg e contendo aproximadamente 4,8 kg de TNT. Um lançador típico podia disparar até 16 foguetes em uma única salva, cobrindo uma área de impacto de aproximadamente 400 mil metros quadrados. Embora menos precisos que a artilharia convencional, os Katyushas eram devastadores em bombardeios de saturação. O som ensurdecedor dos foguetes sendo lançados causava pânico entre as tropas inimigas, levando os alemães a apelidarem o sistema de órgão de Stalin. O impacto psicológico do Katyusha era tão significativo quanto sua capacidade destrutiva. O som característico dos foguetes sendo lançados e o subsequente bombardeio massivo desmoralizavam as tropas inimigas, tornando-o uma ferramenta eficaz tanto física quanto mentalmente. Montados em caminhões, os Katyushas podiam disparar suas salvas e rapidamente mudar de posição, dificultando a retaliação inimiga. Essa mobilidade estratégica aumentava sua eficácia e sobrevivência no campo de batalha. Ao longo da guerra, mais de 10.000 lançadores Katyusha foram produzidos. Após o conflito, o sistema continuou a influenciar o desenvolvimento de artilharia de foguetes em diversos países, sendo utilizado em conflitos como as guerras da Coreia e do Vietnã. O Katyusha não foi apenas uma arma, tornou-se um símbolo do poder e da engenhosidade soviética. Seu legado perdura, lembrando-nos do impacto que a inovação tecnológica pode ter nos rumos da história. O Junkers Ju-87, conhecido como Stuka, abreviação de Sturzkampfflugzeug, que significa bombardeiro de mergulho, foi projetado para ataques de precisão.
Equipado com um motor Yumo 211D de 1.200 cavalos, alcançava velocidade máxima de 380 km por hora e operava a altitudes de até 8.000 metros. Sua carga útil podia chegar a 1.000 quilos de bombas. O Stuka executava ataques em mergulho com ângulos entre 60 graus e 90 graus, iniciando a descida a cerca de 4.600 metros de altitude. Durante o mergulho, atingia velocidades de até 600 km por hora, liberando suas bombas a aproximadamente 600 metros do solo. Um sistema automático auxiliava na recuperação da aeronave após o ataque. Uma característica marcante do Stuka era a sirene conhecida como trombeta de Jericó, instalada no trem de pouso. Acionada durante o mergulho, emitia um som aterrorizante destinado a desmoralizar o inimigo. Apesar de eficaz inicialmente, a sirene foi removida em versões posteriores devido à perda de desempenho e ao alerta precoce que proporcionava aos alvos. O som da trombeta de Jericó tinha um efeito devastador no moral das tropas inimigas e civis. Em 13 de junho de 1944, uma semana após o dia D, um novo som aterrorizante ecoou pelos céus de Londres. Era o zumbido da V1, a primeira bomba voadora da história, marcando o início de uma nova era na guerra aérea. A V1, ou Fieseler Fi-103, era uma bomba voadora não tripulada, impulsionada por um motor a jato pulsante, com cerca de 8,3 metros de comprimento e envergadura de 5,3 metros. Seu alcance era de cerca de 240 quilômetros e voava a uma velocidade média de 640 quilômetros por hora. As V1 eram lançadas de rampas instaladas em áreas ocupadas da França e da Holanda, principalmente voltadas para Londres e, posteriormente, para Antuérpia. Algumas também eram lançadas de bombardeiros Heinkel Re-111 modificados. O motor a jato pulsante da V1 emitia um som característico, semelhante a um zumbido metálico, que lhe rendeu os apelidos de Buzz Bomb e Doodlebug pelos britânicos. O silêncio repentino desse som indicava que a bomba estava prestes a cair, aumentando ainda mais o terror entre a população. Imagine o céu se tornando um campo de batalha, onde aviões despejam destruição sobre cidades inteiras. Este é o bombardeio estratégico, uma tática que transformou a guerra moderna em um pesadelo aéreo. O bombardeio estratégico é uma operação militar que visa destruir a capacidade do inimigo de sustentar a guerra, atacando alvos vitais como fábricas, infraestrutura e centros urbanos. Diferente do bombardeio tático, que foca em alvos militares específicos no campo de batalha, o estratégico busca minar o moral e a logística do adversário. Durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães utilizaram dirigíveis Zeppelin para bombardear Londres, marcando o início do uso de bombardeios estratégicos. No entanto, foi na Segunda Guerra Mundial que essa tática alcançou seu ápice, com campanhas devastadoras conduzidas por ambos os lados do conflito.
Alguns dos bombardeios estratégicos mais impactantes incluem a Blitz, campanha alemã contra o Reino Unido, resultando em mais de 43 mil mortes civis e destruição massiva em Londres e outras cidades. Operação Gomorra, bombardeio aliado sobre Hamburgo, causando cerca de 46 mil mortes e devastando a cidade. Bombardeio de Tóquio, ataque americano em 1945 que matou aproximadamente 95 mil pessoas em uma única noite. O bombardeio estratégico não apenas destruía infraestruturas, mas também visava quebrar o espírito da população inimiga. No entanto, em muitos casos, como na Blitz, o efeito foi o oposto, fortalecendo a determinação das pessoas em resistir. O uso de bombardeios estratégicos levanta questões éticas significativas, especialmente quando civis são alvos principais. A destruição de cidades inteiras e a morte de milhares de inocentes continuam sendo temas de debate sobre os limites da guerra. O bombardeio estratégico mudou para sempre a face da guerra, trazendo o campo de batalha para o coração das cidades. Seu legado é um lembrete sombrio do poder destrutivo da tecnologia quando usada sem restrições. A Maschinengewehr 42, ou MG-42, foi uma metralhadora alemã criada para substituir a MG-34. Ela rapidamente se tornou um dos ícones mais temidos da Segunda Guerra Mundial. Mas o que a tornava tão única não era apenas sua eficiência mortal. Era o som que ela emitia. Especificações técnicas da arma. Taxa de disparo: 1.200 a 1.500 tiros por minuto. Mais que o dobro da maioria das metralhadoras da época. Calibre: 7,92 por 57 mm Mauser. Peso: cerca de 11,6 kg sem tripé. Alcance efetivo: 1.000 metros com bipé, 3.000 metros com tripé. Essa taxa de tiro absurda gerava um som contínuo e ensurdecedor, descrito por soldados aliados como um zumbido agudo, como se o inferno estivesse cuspindo fogo. A cadência de tiro da MG-42 era tão alta que os disparos se fundiam em uma única onda sonora, diferente das metralhadoras aliadas, que soavam mais espaçadas. Efeito psicológico. Soldados aliados frequentemente relatavam paralisia de combate só de ouvir o som à distância. Muitos confundiam com artilharia pesada ou achavam que estavam sob ataque de múltiplas armas. O barulho era tão alto que nem se conseguia gritar entre os membros da mesma tropa. Era tão icônica que ganhou apelidos como cortador de grama da morte, serra elétrica de Hitler. Muitos veteranos aliados relataram que o som da MG-42 era mais apavorante que o som de uma explosão. Não à toa. O som simbolizava a chegada de tropas bem treinadas, geralmente a Waffen-SS ou Fallschirmjäger. Criava um efeito de predador invisível. Você não via o atirador, só ouvia a máquina devorando o silêncio. Um relatório pós-guerra do exército classificou a MG-42 como a arma mais temida entre as tropas de infantaria. O som era usado como exemplo de ruído de estresse extremo em treinamentos militares até a década de 70. A engenharia da MG-42 foi tão eficaz que inspirou armamentos modernos como a M60 americana e a MG-3 alemã atual. Mesmo com novos materiais e melhorias, o som original da MG-42 ainda é referência de terror militar. Imagine estar no meio da selva vietnamita à noite e ouvir vozes espectrais sussurrando: "Eu estou morto, estou no inferno, vá para casa antes que seja tarde demais." Esse era o objetivo da Operação Wandering Soul. Durante a Guerra do Vietnã,
os Estados Unidos exploraram as crenças espirituais vietnamitas, que afirmam que almas de mortos sem sepultamento adequado tornam-se espíritos errantes, condenados a vagar eternamente. Aproveitando-se disso, engenheiros de áudio americanos criaram gravações com sons assustadores, lamentos, gritos, música fúnebre budista e vozes de supostos soldados mortos implorando aos vivos que abandonassem a guerra e voltassem para casa. Essas gravações, conhecidas como ghost tapes, eram transmitidas por alto-falantes em helicópteros ou escondidos na selva, principalmente à noite, para desestabilizar psicologicamente os combatentes vietcongues. Essa gravação específica incluía também vozes de crianças chamando pelos pais e sons de animais selvagens, como rugidos de tigres, para aumentar o medo. Embora muitos soldados vietcongues eventualmente percebessem que se tratava de gravações, o impacto psicológico inicial era significativo, causando confusão, medo e, em alguns casos, abandono de posições. Além disso, ao responderem atirando na direção dos sons, os vietcongues revelavam suas posições, facilitando ataques posteriores. A Operação Wandering Soul é um exemplo marcante de como a guerra vai além das armas físicas, atingindo também as crenças e o psicológico dos combatentes. Uma tática que, mesmo décadas depois, ainda assombra a memória daqueles que a vivenciaram. Lançador com 10 tubos de 15 centímetros, Nebelwerfer 41. Alcance de até 6.000, era usado principalmente para bombardeios táticos e psicológicos, especialmente no fronte oriental, onde a resistência soviética e recuar logo após os ataques para evitar retaliações de artilharia. Sua tática era clara. 1. Aproximar-se do inimigo em posição estratégica. 2. Lançar uma rajada de 10 foguetes em segundos. 3. Bater em retirada imediatamente. 4. Recarregar e repetir. Os foguetes disparados pelo Panzerwerfer tinham uma assinatura sonora distintiva e infernal. Cada foguete deixava um rastro de fumaça espessa e fazia um som rasgado, agudo e metálico. Era apelidado por soldados aliados como Screaming Mimi ou ainda Moaning Minnie, por conta do som semelhante a um lamento feminino prolongado. Soldados soviéticos frequentemente relatavam pânico coletivo só ao ouvir os foguetes vindo.
As sirenes de ataque aéreo, também conhecidas como Air Raid Sirens, foram usadas extensivamente por países como Reino Unido, Alemanha e Japão, para alertar a população sobre bombardeios iminentes. O som que elas emitiam, uma espécie de uivo crescente e agonizante, não era por acaso. Ele foi projetado para ser psicologicamente perturbador. Por que esse som causava tanto pânico? Segundo psicólogos, o som lembra instintivamente um grito humano. Ele ativa regiões do cérebro ligadas à ansiedade, fuga e alerta máximo. Era impossível ignorá-lo. Quando as sirenes tocavam, as pessoas tinham segundos, ou no máximo alguns minutos, para buscar abrigo. E sabiam que na sequência viriam bombardeiros pesados como o Heinkel, R-111, alemão, ou Avro Lancaster, britânico. O barulho dos motores era inconfundível, grave, contínuo, parecido com tambores metálicos vindo do céu. O som das hélices e das bombas caindo criava um ciclo de terror. Muitos relatam que o som da bomba caindo, seguido do silêncio, era o pior, porque significava que a próxima explosão poderia ser em cima da sua casa. As sirenes criaram um condicionamento pavloviano. Ouvir o som é igual a pânico imediato. Bombardeios constantes durante semanas causavam neurose de guerra. Crianças britânicas, mesmo décadas depois, relatam pesadelos com o som das sirenes. Em 1945, a Cruz Vermelha publicou relatos de traumas auditivos e emocionais, causados não pelas explosões, mas pelas sirenes. Londres reportou que, em 1940, 1 em cada 5 civis desenvolveu sintomas de estresse pós-traumático apenas por causa do terror sonoro. Curiosamente, sirenes do mesmo modelo ainda são usadas hoje. Esses sons foram armas invisíveis, projetadas para quebrar o moral, causar pânico e deixar cicatrizes que não aparecem nos exames médicos. Se guerra já é horrível em silêncio, imagina com um som desses no fundo. Qual deles você achou mais perturbador? Comenta aí embaixo.